Vamos dando continuidade à nossa aula de anatomia do nosso membro superior. Vamos iniciar com a região de antebraço, cotovelo e braço, aprender os ossos, os seus acidentes anatômicos, as articulações, os ligamentos. E nessa parte 1 vamos iniciar com o osso do rádio, o osso da una e a articulação do cotovelo. Dando sequência ao nosso membro superior, a estrutura, a divisão do membro superior que fica entre o punho e o cotovelo, nós damos o nome, recebe o nome de antebraço. O antebraço é formado então por dois ossos, o rádio e a una. O rádio ele é um osso que está localizado na lateral, ele é um osso que fica sempre na lateral do antebraço, e a una é um osso que fica situada medialmente. Então, o rádio sempre é lateral e a una sempre é medial. Isso por base, isso na posição anatômica. O rádio ele é um osso considerado longo, que apresenta uma epífise proximal, onde se localiza a cabeça do rádio, que é um dos principais acidentes anatômicos dele, que a cabeça do rádio vai se encaixar com o osso do húmero, que é o osso do braço, para formar o cotovelo. Ele apresenta uma diáfise, que é o meio, que é o corpo do osso, e ele apresenta também uma epífise distal, que vai estar ligando, conectado com o punho, com os ossos do carpo, para formar o punho, formando então a articulação radiocarpal que vocês já conhecem. O osso da una, ele também é um osso longo, que apresenta uma epífise proximal, que a epífise proximal da una também vai se encaixar com o húmero para formar o cotovelo. Ela apresenta também uma diáfise, que é um corpo, que é o meio da una, e ela apresenta uma epífise distal, que a epífise distal da una vai estar conectando também com os carpos, com o osso piramidal, formando a articulação unocarpal. Tanto o rádio distal como a una distal, como vocês já conhecem, formam a articulação radioulnar distal, que pertence ao punho. Os ossos húmero, que é o osso do braço, na sua porção distal, mais o rádio e a una na sua porção proximal, formam então a articulação do cotovelo. Então, entre o cotovelo e o punho, nós encontramos os dois ossos do antebraço, que é o rádio e que é a una. Cada um deles, eles possuem articulações nas suas epífises proximais e possuem também articulações nas suas epífises distais, formando na sua epífise, os dois na sua epífise proximal o cotovelo e formando nas suas epífises distais o punho. Vamos aprender então os acidentes anatômicos do rádio. Vocês estão observando então o osso chamado de osso do rádio. Eu quero que vocês observem a anatomia do osso, a anatomia de cada osso, porque vai facilitar para vocês reconhecerem qual osso que vocês estão estudando. Então, observem o contorno, observem as divisões, observem o formato de cada um dos ossos do sistema esquelético. Então, este é o osso do rádio. O osso do rádio, ele é um osso que, como já falei para vocês, está localizado no lado lateral do antebraço. O rádio sempre será um osso lateral, independente da posição da mão, se a mão está em prono ou se a mão está em supino, o rádio sempre vai ser um osso lateral. Ele tem uma anatomia típica dele, então o primeiro acidente anatômico do rádio é um acidente anatômico lá na parte de cima dele, na parte proximal. Essa parte mais arredondada do rádio nós chamamos de cabeça do rádio. Um dedo abaixo da cabeça do rádio, nós encontramos o acidente anatômico chamado de colo do rádio. E vocês estão observando um rádio vista anterior. Esta imagem é de uma vista anterior do osso. Abaixo do colo do rádio, nós encontramos um acidente anatômico chamado de tuberosidade. Essa tuberosidade só vai ser vista na vista anterior do rádio. Por isso que o nome dela é tuberosidade anterior do rádio. Abaixo da tuberosidade anterior do rádio, nós já caímos na diáfise do rádio, que é o corpo, que é o meio do osso. Então, nós encontramos no número 4 toda essa região como o corpo do rádio. Lá na sua epífise distal, para formar o punho, nós encontramos dois acidentes anatômicos.
O número 5 é uma estrutura chamada de processo estiloide do rádio. O processo estiloide do rádio ele sempre vai estar no lado lateral do osso do rádio. Então, vocês conseguem observar aqui, o processo estiloide é um acidente que está na lateral do rádio. Então, todo esse lado onde está o processo estiloide é automaticamente o lado lateral do osso. Embaixo do rádio, na parte inferior dele, fazendo contato com o escafoide semilunar para formar a articulação radiocarpal, nós encontramos o número 6, é a parte de baixo dele, é a face articular inferior do rádio. Dentro da anatomia, a palavra face significa lado, significa sempre um lado. Então, nós estamos no lado inferior dele. Então, esse acidente anatômico chama-se face articular inferior do rádio. E nós temos o número 7, se nós temos a face articular inferior do rádio, no número 6, o número 7, então, automaticamente é a face articular superior do rádio. A face articular superior do rádio é o lado superior, né, da articulação superior dele, que vai fazer contato com o osso do húmero para formar uma articulação do cotovelo. Então, esses são os acidentes anatômicos da vista anterior do rádio. Vocês estão observando nessa imagem um rádio vista posterior. Nós estamos observando o lado de trás, a parte posterior do osso. Alguns acidentes anatômicos se repetem. Alguns acidentes eles ficam localizados, a gente consegue observar os acidentes em todos os lados do osso. Então, o número 1 ele continua sendo a cabeça do rádio. Abaixo da cabeça do rádio, o número 2, o colo do rádio, também continua sendo essa região chamada de colo do rádio, na vista posterior também. Número 3, o corpo do rádio. E o número 4 é um acidente chamado de tubérculo dorsal do rádio. O tubérculo dorsal ele é um acidente que está na parte de trás, é só visto na vista posterior do osso. Por isso que até o nome dele ele recebe o nome de tubérculo dorsal do rádio. Significa que é um tubérculo que está na parte de trás, na parte do dorso do osso. Então, tubérculo dorsal do rádio, número 4, e o número 5, novamente encontramos o processo estiloide do rádio. Vocês estão observando um rádio vista medial, a vista medial do osso do rádio. É o local, é o lado onde fica a una. Então, nós retiramos a una e vocês estão observando somente o lado medial do osso do rádio. Então, número 1, novamente, a cabeça do rádio. Um dedo abaixo da cabeça do rádio encontramos o colo do rádio, que é o número 2. E o número 3, a tuberosidade anterior do rádio. Estão vendo que ela está um pouco, a parte anterior dele é o lado onde está o número 2 e o número 3 na imagem. Então dá para perceber que a tuberosidade anterior está virada para o lado anterior. Então nós estamos observando uma tuberosidade anterior dele de lado, né, pelo lado medial. Número 4 continua sendo o corpo do rádio. Número 5 é uma estrutura onde a una ela encosta, ela toca no rádio. E aonde forma a articulação rádio-unar distal. Essa região chama-se incisura unar do rádio. A palavra incisura na anatomia é uma palavra que refere-se a estruturas que recebem algo. Então, incisura unar do rádio é uma região do rádio que se insere, que recebe a una. Esse ponto de contato dos dois ossos é um ponto de contato que está na parte distal dos dois ossos. Então, esse ponto de contato é o ponto da articulação rádio-unar distal. Essa região mais lisa, vocês percebem que o número 5 é um acidente anatômico mais liso. Todas as estruturas mais lisas dos ossos são estruturas que recebem outros ossos e formam uma articulação. Então, a incisura unar é a região do rádio que recebe a una. Incisura unar do rádio. E o número 6, novamente, continua mostrando o processo estiloide do rádio, que está lá no outro lado, que o processo estiloide do rádio sempre será um acidente que está no lado lateral do osso. Então, a gente está observando ele,
na imagem como se ele estivesse no fundo do osso, lá na outra parte, no outro lado do osso. Vocês estão observando o osso da ulna agora. A ulna ele é um osso que fica na parte medial do antebraço. Nesta imagem, vocês estão observando uma ulna vista anterior, a parte anterior do osso. Novamente, eu peço para vocês observarem a anatomia, o contorno, o formato dos ossos, para vocês conseguirem diferenciar cada osso. Então, o número 1 é uma estrutura, é um acidente anatômico, é uma região da ulna que nós chamamos de fossa ou incisura troclear da ulna. A palavra incisura na anatomia é uma estrutura, uma região que recebe outra estrutura. Então, nessa fossa, nessa incisura da ulna, é onde o húmero se encaixa para formar o cotovelo. Então, fossa ou incisura troclear da ulna. Vocês vão observar na vista lateral que ela realmente é uma fossa muito funda, muito profunda, justamente para encaixar bem o húmero e não luxar, não sofrer nenhum tipo de desencaixe os ossos. Número 2. Na frente da fossa da troclear da ulna, nós encontramos uma estrutura mais arredondada, uma estrutura chamada de processo coronoide da ulna. O processo coronoide da ulna é um processo mais pontudo, é uma estrutura mais pontuda. Então, processo coronoide da ulna. Número 3. Abaixo do processo coronoide da ulna, nós encontramos a tuberosidade anterior da ulna. O rádio tinha a tuberosidade anterior do rádio, a ulna também terá a tuberosidade anterior da ulna. No número 4, nós estamos já na diáfise do osso, ou seja, a estrutura que nós vamos dar o nome de corpo da ulna. E lá na parte distal do osso, a parte que fica para o punho, nós encontramos dois acidentes anatômicos. A cabeça da ulna, mostrando no número 5, vocês podem observar que é uma estrutura mais arredondada e é a estrutura maior dessa região, então cabeça da ulna. E nós encontramos também um processo estiloide da ulna, que é o número 6. O rádio também tem processo estiloide e a ulna possui também o seu processo estiloide. Número 5 e número 6 são os acidentes que estão na parte distal do osso. O número 5, a cabeça da ulna, ele é uma estrutura mais arredondada, uma estrutura maior. Já o processo estiloide é uma estrutura um pouco menor. Vocês podem observar que a cabeça da ulna é uma estrutura que fica na parte distal do osso, na parte de baixo do osso. Ao contrário da cabeça do rádio, que fica na parte proximal, na parte de cima do osso. Então, a ulna ela tem a cabeça na sua porção, na sua parte distal. Vocês estão observando agora, então, um osso da ulna numa vista lateral. Nós removemos o rádio para vocês conseguirem visualizar essa imagem. Então, o rádio é um osso que está na lateral, nós tiramos ele e vocês estão enxergando, então, o osso da ulna na vista lateral do osso. Vocês estão observando, então, o primeiro acidente anatômico, número 1, nós chamamos de olecrano da ulna. O olecrano da ulna é a parte posterior, a parte de trás do número 2, que é a fossa ou a incisura troclear da ulna. E toda essa parte de trás, a parte posterior da fossa, nós damos o nome de olecrano. O olecrano é aquele ossinho do cotovelo que a gente consegue palpar e sentir ele muito fácil. Quando nós apoiamos o braço em algum lugar, a gente apoia em cima desse osso, desse ossinho. Nós apoiamos em cima do olecrano da ulna. O número 2, a fossa ou a incisura troclear da ulna. Vocês podem estar observando agora na vista lateral que a fossa realmente é muito profunda, porque ela precisa receber o húmero para formar o cotovelo. Então, fossa ou incisura troclear da ulna. O número 3, novamente, vocês estão observando o processo coronoide da ulna. O processo coronoide é a parte mais pontuda, é a parte de baixo da fossa. Então, processo coronoide da ulna. Um dedo abaixo do processo coronoide da ulna, nós encontramos a tuberosidade anterior da ulna, que é o número 4. Lá embaixo, na parte distal do osso, o número 5, a cabeça da ulna, que é maior. E ao lado da cabeça da ulna, o processo estiloide da ulna, que ele é menor. O número 7, lá na parte proximal, lá em cima do osso, novamente,
Vocês estão observando que existe uma estrutura lisa nessa parte. A estrutura lisa, que recebe o nome de incisura radial da una, é uma região onde encaixa a cabeça do rádio, para formar a articulação rádio-unar proximal. Então, lá embaixo nós tínhamos a articulação rádio-unar distal e na parte do cotovelo nós também temos a articulação rádio-unar proximal. Então, o número 7, essa incisura, é a região da una que recebe o rádio. Por isso que recebe o nome de incisura radial da una. É incisura radial, mas pertence ao osso da una. O número 8, nós estamos na diáfise do osso, no meio do osso, e a diáfise, então, vai receber o nome de corpo da una. Para finalizar o osso da una, nós estamos observando uma vista posterior do osso. Una, vista posterior, a parte de trás do osso. O número 1, olecrano da una, é a parte posterior, é aquele osso do cotovelo que a gente consegue sentir, apoiar e palpar ele. Então, olecrano da una. O número 2, vocês estão observando o processo coronoide da una, novamente, mas em outra vista, né, por outro ângulo. O número 3, o corpo da una, que é a diáfise do osso. O número 4, a parte maior da região distal vai ser a cabeça da una. E a parte menor da região distal vai ser o processo estiloide da una. Nós não temos nenhum acidente anatômico a mais nessa região, na parte posterior, dos que nós já vimos antes. Nós terminamos, então, todos os acidentes anatômicos do rádio e todos os acidentes anatômicos da una. Vocês estão observando nessa imagem o osso do rádio e o osso da una, formando então os dois ossos do antebraço, numa vista anterior, a parte da frente deles, com a nossa mão, com o nosso antebraço em supinação. O movimento de supinação, lá na posição anatômica, é um movimento onde a gente deixa a palma da mão voltada para frente, a palma da mão voltada para cima. Então, quando a gente permanece nessa posição, o punho permanece nessa posição, com a palma da mão virada para frente, nós estamos no movimento de supinação. Durante esse movimento, no movimento de supinação, os dois ossos rádio-una, eles ficam paralelos, um ao lado do outro. E vocês estão observando, então, que nós temos uma membrana, chamada de membrana interóssea, que está fechando o espaço e preenchendo o espaço entre os ossos. O rádio sempre estará na lateral, a una sempre estará na medial, e preenchendo o espaço entre eles, encontramos então a membrana interóssea. O número 2, nós estamos observando a articulação, chamada articulação rádio-unar proximal. É uma articulação entre a rádio e una na parte proximal deles. Essa articulação é formada pelos acidentes anatômicos, então a cabeça do rádio vai se articular, se inserir na incisura radial da una, formando então a articulação rádio-unar proximal. O número 3, nós podemos observar a articulação rádio-unar distal, que pertence ao punho, é uma articulação entre a rádio e una na parte distal dos dois ossos. Então, o rádio ele vai se articular com a una. Em quais acidentes? A cabeça da una ela vai se inserir na incisura ulnar do rádio, formando a articulação rádio-unar distal. Para finalizarmos o antebraço, vocês estão observando então o rádio e a una em supinação e em pronação. Vocês podem acompanhar pelo slide a imagem do lado esquerdo de vocês. Nós estamos observando o rádio e a una em supinação, que nós acabamos de ver isso, onde os ossos permanecem paralelos um ao lado do outro. O rádio ao lado da una. Vocês estão observando a articulação rádio-unar proximal, ali em cima, e lá embaixo vocês estão observando a articulação rádio-unar distal. Quando nós fizemos o movimento de pronação, a imagem do lado direito de vocês estão observando o rádio e uma una em pronação. O que vai acontecer? O movimento de pronação é um movimento onde nós giramos e deixamos a palma da mão voltada para baixo. É um movimento contrário da supinação.
Então, a supinação, movimento de girar a mão e deixar a palma da mão voltada para cima, que é a posição anatômica. O movimento de pronação é o movimento de girar o antebraço e deixar a palma da mão voltada para baixo. Não é a posição anatômica neste caso. A pronação ocorre o seguinte: o rádio ele vai cruzar sobre a una. Ele vai passar para o lado contrário dela na sua porção distal apenas. Então, o que vai acontecer? Ali em cima vocês estão observando a articulação radionar proximal. Na articulação radionar proximal, ocorre um movimento de rotação no próprio eixo. A cabeça do rádio vai girar, mas ela permanece no seu lugar, ela gira, ela roda no próprio eixo. Na parte distal, o que vai acontecer? O rádio ele vai cruzar, ele vai passar para o outro lado da una e eles permanecem em forma de X. A una permanece posicionada no mesmo local e a parte distal do rádio gira e passa para o lado contrário da una. Quando nós fizemos o movimento de supinação, automaticamente a parte distal do rádio volta e os dois ossos voltam a ser um osso ao lado do outro. Dando continuidade à anatomia do nosso membro superior, nós chegamos na região do cotovelo. O cotovelo ele é uma articulação que vai fazer a união, a função do cotovelo é unir, é conectar o antebraço ao nosso braço. Todas as articulações elas vão unir algo, então como o punho é a articulação que liga a mão ao antebraço, o cotovelo é a articulação que liga então o antebraço ao braço. Nós temos então 3 ossos que vão formar um cotovelo, a junção, a união de 3 ossos nessa região, nessa articulação. Vocês podem acompanhar pela imagem do slide, no lado direito de vocês, a imagem de cima. Nós estamos observando então a união do húmero, do rádio e da una. O húmero na sua porção distal, a parte de baixo dele, o rádio na sua porção proximal e a una também na sua porção proximal. Então, húmero distal, rádio proximal e una proximal formam a articulação do cotovelo. Essa articulação ela vai permitir alguns movimentos, tanto os movimentos de pronação e supinação, que nós vimos já antes, e também os movimentos de flexão e extensão. Então, o movimento de flexão é o movimento onde a gente aproxima, a gente fecha a articulação do cotovelo, aproximando algo da gente, e a extensão é o movimento contrário, onde a gente estende, a gente estica o cotovelo, afastando algo da gente. O rádio, a una e o húmero, a região do cotovelo, a articulação do cotovelo, é uma região, então, que vai ser totalmente preenchida pela cápsula articular. Vocês podem estar acompanhando na imagem, de baixo, do lado direito, a parte de baixo. Toda essa região, toda a articulação do cotovelo é fechada e preenchida por uma cápsula, que é chamada de cápsula articular. A cápsula articular ela ajuda a proteger a articulação e ela produz um líquido chamado de líquido sinovial, onde vai lubrificar esses ossos, lubrificar essa articulação para poder ocorrer os movimentos. Para ocorrer esses movimentos de pronação e supinação, o rádio se articula com o húmero por uma esfera. Então, a cabeça do rádio ela vai se conectar na região do húmero, numa estrutura que nós vamos dar o nome de capítulo do húmero, que vocês não conhecem ainda, é um acidente anatômico do húmero, que essa estrutura, o capítulo, tem o formato de uma esfera. Isso permite que o rádio, a cabeça do rádio, realize os movimentos de rotação no próprio eixo, realizando então os movimentos de pronação e supinação. Todas as superfícies articulares são fechadas por essa cápsula que eu falei para vocês, e essa cápsula articular ela vai ser fixada por ligamentos. Então, nós vamos encontrar alguns ligamentos nessa região, nessa articulação, para fixar esses ossos. Nós vamos encontrar tanto ligamentos no lado lateral do cotovelo e também no lado medial do cotovelo. A articulação do cotovelo é uma articulação que está localizada intermediária ao membro superior, ou seja, ela está no meio do membro superior, ela está entre o punho e entre o ombro.
Com isso, as articulações intermediárias geralmente são articulações que são muito lesionadas, são articulações mais lesionadas no corpo, então é muito fácil delas lesionarem. Então é muito comum a gente ter as famosas tendinites no cotovelo, nós podemos ter as bursites no cotovelo, é muito comum ter as fraturas de cotovelo também. Então, por ela ser uma articulação intermediária ao membro superior, ela corre o risco, ela pode ser muito lesionada. Nós encontramos, formando a articulação do cotovelo, um grupo de ligamentos. Os ligamentos eles servem para unir o tecido ósseo, então a união, a junção de um osso com outro osso é feita por um ligamento. Então, para a gente ter a união e a conexão dessa articulação, nós temos três principais ligamentos. A articulação do cotovelo ela é constituída, ela é formada por três principais ligamentos. Nós damos o nome para eles, então, de ligamento colateral lateral, que ele pode receber a sigla de LCL. Ligamento colateral medial, que ele pode receber a sigla de LCM. E o último ligamento é o ligamento anular, que não tem sigla. Vocês podem observar na imagem, do lado direito de vocês, a parte de baixo, a imagem de baixo, aonde está localizado já esses três ligamentos. O número 1, mostrando então o ligamento colateral lateral, o número 2, mostrando o ligamento colateral medial, e o número 3, mostrando o ligamento anular. Os ligamentos do cotovelo, eles possuem a função de unir o tecido ósseo para formar então a articulação do cotovelo. Os ligamentos colaterais, tanto o colateral lateral como o colateral medial, eles vão dar estabilidade na região lateral e medial do cotovelo, para que o cotovelo não se movimente nem para a lateral e nem para a medial. Ele só pode se movimentar no plano anterior, só pode se movimentar no plano sagital. Então, para não ocorrer nenhum tipo de movimento que não pertence a essa articulação, nós temos ligamentos tanto nos dois lados, tanto na lateral como na medial, para firmar e fixar essa articulação, deixá-la mais estável, para que somente ocorra movimentos de flexão e extensão livremente. Na imagem de cima, do lado direito, na parte de cima, vocês estão observando a articulação do cotovelo, a união entre o húmero distal, entre o rádio proximal e a unha proximal. Foi retirado a cápsula articular e a gente então está observando a união e a conexão desses ossos que vão ter que ser fixados por conta dos ligamentos. Nesta imagem, vocês estão observando os ligamentos do cotovelo. Está mostrando então no número 1 o ligamento colateral lateral. Por que o nome dele é chamado de ligamento colateral lateral? Porque ele vai estar localizado no mesmo lado do osso do rádio. Então, o ligamento colateral lateral, ele tem a função de conectar, de unir o húmero ao rádio. Por isso que ele recebe o nome de ligamento colateral lateral. O número 2, vocês estão observando o ligamento colateral medial. Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai estar localizado e posicionado no lado medial do cotovelo e ele vai ter a função de unir e de conectar o húmero com a una. Como a una é medial, então esse ligamento recebe o nome de ligamento colateral medial. O número 3, o ligamento anular, é o ligamento que ele está envolvendo e abraçando toda a cabeça do rádio. Então, ele é um ligamento que ele sai da una, ele envolve e ele abraça a cabeça do rádio, ele tem a mesma largura da cabeça do rádio e ele vai se fixar novamente na parte posterior da una lá atrás, abraçando o rádio, dando a volta nele. Ele vai ter o formato de anel, por isso que o nome dele é ligamento anular, então ele vai ter o formato de um laço. Ele vai ter a função de fixar e de dar estabilidade para a cabeça do rádio e automaticamente dando a estabilidade para a articulação radioulnar proximal. Quando o rádio, a cabeça do rádio, ela roda,
e no próprio eixo ela roda automaticamente dentro do ligamento anular. Ele vai fixar a cabeça do rádio na una. Ele puxa, o ligamento anular automaticamente puxa e prende o rádio na una. O número 4, vocês estão vendo que a articulação do cotovelo ela é recoberta pela cápsula articular. Então, o número 4 está mostrando toda essa região, toda essa estrutura, chama-se cápsula articular, que vai então fechar e lubrificar, produzir líquido sinovial para lubrificar a articulação do cotovelo. Vocês estão observando nessas imagens, novamente, os ligamentos do cotovelo, porém, vocês estão observando as duas imagens superior do slide, um cotovelo em flexão, ele está dobrado. Então, vocês estão observando o número 1, o ligamento colateral lateral. O ligamento colateral lateral, ele, o próprio nome já diz, ele está localizado no lado lateral do cotovelo. E ele recebe esse nome porque ele vai estar nessa posição e ele vai conectar o húmero ao rádio. Por isso que o nome dele é ligamento colateral lateral, estando localizado no lado lateral do cotovelo. O número 2, vocês já estão observando então no outro lado, que é o lado medial, é o lado onde está posicionada a una. O ligamento colateral medial, ele recebe esse nome porque simplesmente vai estar também posicionado no lado medial do cotovelo. Então, nós encontramos o ligamento colateral medial conectando o húmero com a una. O número 3, vocês estão observando novamente o ligamento anular, recobrindo toda a cabeça do rádio e fixando ela sobre a una, formando a articulação radioulnar proximal. E o número 4, vocês estão observando a articulação radioulnar proximal. Então, vocês estão vendo um rádio e uma una vista superior, vendo de cima. Nós tiramos o húmero agora e vocês estão enxergando eles um cotovelo de dentro, a parte interna da articulação do cotovelo, sem o húmero. Então, dá para observar o rádio, dá para observar a una. Entre o rádio e a una, a junção e a união desses dois ossos, formamos a articulação radioulnar proximal. Vocês podem observar também o número 3 na imagem de baixo do slide, o ligamento, novamente, o ligamento anular. Vendo, ele tem um formato de um anel, ele é como se fosse um laço. Ele sai da una, ele abraça o rádio, ele volta lá para a una e automaticamente ele puxa e fixa o rádio com a una.